Diário do Minho continua a trazer até si os autores e autoras da nossa região e as histórias que têm para nos contar. Hoje temos connosco o Ricardo Costa, presidente do grupo Bernardo da Costa e autor do livro O que fazer e não fazer para ter sucesso, um livro que ensina como transformar pessoas, equipas e resultados. Ricardo, muito obrigada por estar connosco hoje. Obrigado eu, é um gosto enorme estar aqui no Diário do Minho. Diga-nos então, em primeiro lugar, o que é que o levou a escrever este livro e porquê nesta fase da sua vida? Então, acima de tudo, e para ser o mais sincero possível, tratou-se de um desafio da minha editora, no seguimento do primeiro livro que escrevi, A Felicidade é Lucrativa, com a Contraponto e na altura com o Rui Couceiro. Entretanto, o Rui Couceiro assumiu um novo desafio, ligado à Livraria Lelo, que está agora com o Babel, com um dos eventos, se calhar, mais impactantes que vai acontecer este ano no nosso país. E ele tinha como editora a Marta Mesquita, que assumiu a função de editora executiva, e os dois convidaram-me para almoçar há cerca de 1 ano e 8 meses e lançaram-me este desafio de escrever um segundo livro, diferente do primeiro, muito mais prático, muito mais sobre aquilo que eu fui dizendo e fazendo nos últimos anos e até publicando essencialmente no LinkedIn. E foi algo que me atraiu e confesso que foi um livro que me deu imenso gosto de escrever, porque de facto tem muito a ver comigo. Por um lado, porque fala muito do que não fazer, e isso reflete todos aqueles erros que eu fui cometendo ao longo do meu percurso essencialmente profissional, e depois aquilo que foram as aprendizagens e a outra parte do binómio de o que fazer para atingirmos esta palavra que muitas vezes nos deixa a pensar do que é o sucesso. E, acima de tudo, o livro, se calhar já me ia perguntar isso nas perguntas, mas eu vou já adiantar, porque é importante dizer isto. Até porque na apresentação brinquei, porque a minha filha, outro dia em casa, num almoço de família, perguntou-me: quem és tu para dizer às pessoas o que fazer para ter sucesso? E eu disse-lhe: o sucesso, muitas vezes a sociedade impõe-nos um preconceito de que ter sucesso é ter uma conta bancária recheada, é ter 5 Ferraris na garagem, é ter 5 casas espalhadas pelo mundo. E este livro demonstra que o sucesso não é isso. E, acima de tudo, demonstra-nos que não temos que estar ligados a preconceitos e cada um de nós deve ter o seu conceito de sucesso. E a vida foi-me ensinando que sucesso, por exemplo, é conseguir arrancar um sorriso genuíno de uma criança, é conseguir fazer com que uma vida seja melhor porque nós existimos, é conseguirmos o respeito de pessoas inteligentes, mais inteligentes que nós, o respeito e o reconhecimento. E, portanto, este livro também é muito sobre isso. Acima de tudo é sobre pessoas, é sobre transformação, é sobre impacto, é sobre responsabilidade social, é sobre missão, sobre propósito, que eu cheguei à conclusão, apesar de não me considerar velho, mas já são mais de 25 anos de vida profissional, que isso é o que verdadeiramente importa. E, como disse na apresentação que decorreu esta semana, ter a minha família ao meu lado nestes momentos e nos momentos desafiantes da minha vida, ter aquele conjunto tão alargado de amigos presentes num momento como aquele, isso para mim é o verdadeiro sucesso, e o livro é muito sobre isso. Exatamente. E fala também muito sobre caráter e sobre coerência. Acha que hoje se fala pouco destes temas no mundo profissional? Cada vez se fala mais, até porque o paradigma do mercado de trabalho mudou. E se antigamente era maioritariamente as empresas que escolhiam as pessoas para trabalhar, hoje cada vez mais são as pessoas que escolhem as empresas e organizações onde querem trabalhar, até muito fruto do aumento dos níveis de qualificação dos nossos jovens. E as empresas começaram a perceber que, para atrair os melhores profissionais, também tiveram que mudar as suas práticas de gestão, as suas filosofias. E, nesse contexto, expressões ou características como valores, propósito, caráter, coerência, consistência, bom senso, empatia, são cada vez mais expressões do cotidiano das organizações, até porque, hoje em dia, e sem ser aqui utópico, porque o salário continua a ser o maior fator de atração das organizações, mas cada vez mais, essencialmente, esta nova geração vê o propósito, o impacto que pode criar na sociedade, o impacto que pode criar nos outros através da empresa, como um fator de atratividade das organizações. E, portanto, essas expressões que referiu são cada vez mais utilizadas e vão ser, no meu entender,
cada vez mais utilizadas no futuro das organizações e até da nossa vida pessoal. Exatamente. Agora, se calhar, entrando um bocadinho dentro do livro, pode-nos contar já, se calhar, qual é que foi a maior lição que aprendeu ao longo do seu percurso enquanto líder e que se calhar traz para este livro? A maior lição são as pessoas. São que as pessoas continuam a ser o ativo mais importante das organizações, por muito que se fale de automatização, de robotização, de inteligência artificial, não passam de ferramentas para ajudar a que nós tenhamos tarefas mais produtivas e mais prazerosas, mas no centro vão continuar as pessoas. E por isso é que temas como o que antigamente se definia como soft skills e que hoje se definem como power skills vão ser cada vez mais importantes no futuro, mas a grande lição são que as empresas não são feitas de pessoas, as empresas são as pessoas. É uma frase que eu digo há muitos e muitos anos e foi-se solidificando porque depois os resultados acabaram por falar por si. Hoje o Grupo Bernardo da Costa é o que é por isso mesmo, porque apostamos nas pessoas, porque delegamos competências, autonomia e responsabilidade nas pessoas, porque as envolvemos nos processos de decisão, porque cuidamos delas e elas acabam por cuidar de todos os stakeholders à volta da organização. Antigamente na liderança dizia-se que o grande objetivo era maximizar o valor da empresa para dar mais dinheiro a ganhar aos acionistas. Hoje, apesar de as empresas são feitas para dar lucro, e o título do primeiro livro, A Felicidade é Lucrativa, foi precisamente para demonstrar isso. Portanto, não vamos ser aqui, as empresas não são a Santa Casa da Misericórdia, são feitas para dar lucro, está no Código das Sociedades Comerciais. O que fazemos com o lucro já é que pode diferir de gestão para gestão. Mas, hoje em dia, já não se fala tanto em maximizar os ganhos para o acionista, fala-se em maximizar os ganhos para os stakeholders. E o que é que são os stakeholders? São os acionistas também, porque investiram e porque têm direito a ter o seu retorno. São os trabalhadores, que são uma parte fundamental do ecossistema empresarial, é a comunidade, é a sociedade e, portanto, aí também entra a responsabilidade social, o giving back, nós devolvermos à sociedade tudo aquilo que a sociedade nos ajudou a conquistar. E, portanto, esse é muito mais hoje o objetivo das lideranças, é maximizar o valor criado para todos os stakeholders da organização. Exatamente. Isto é um bocadinho o que fazer e agora vamos ao que não fazer e se calhar houve algum momento difícil que tenha mudado completamente a sua forma de liderar? Houve dois momentos, um mais empresarial e um mais pessoal. Um momento mais empresarial, vou começar por esse, porque foi mais antigo, foi naquela época da crise, 2008, 2014, crise mundial, crise da banca, crise, essencialmente, um dos setores mais afetados foi a construção civil, e a primeira empresa que meu avô fundou na área das instalações elétricas, portanto trabalhava na construção civil, e esse momento ensinou-me muito, porque eu tive que chegar a acordo de rescisão com muitos trabalhadores, muitos deles que me viram nascer, muitos deles da família, e portanto foi uma época que me marcou muito, mas que me demonstrou que se nós falarmos verdade, se formos transparentes, se não estivermos com jogos, conseguimos lidar com situações muito difíceis. E foi assim que esse processo foi tratado. Eu brinco a dizer que muitos destes cabelos brancos vêm dessa altura, porque não é fácil. Eu liderei todas essas negociações, não precisei de advogados, não precisei de contabilistas, foram feitas com verdade e com transparência, e isso ensinou-me que a verdade e a transparência nos negócios são sempre o melhor caminho nos bons momentos, mas nos momentos mais desafiantes. E depois, sem dúvida, que o ter perdido o meu irmão há 3 anos, fez ontem 3 anos e meio, foi um momento que mudou completamente a minha vida, mudou a minha vida pessoal, mas mudou a minha vida profissional, até porque a partir daí eu cheguei à conclusão que já não conseguiria estar no dia-a-dia da organização, eu já não seria o melhor gestor, o melhor CEO, levou-me a nomear um novo CEO para o grupo, Nuno Veloso, que foi das melhores decisões que eu tomei, porque a empresa o grupo está a crescer, os resultados melhoraram significativamente, mas, portanto, puseram-me numa forma mais estratégica, mais de expansão, de só perceber se tinha as melhores pessoas a dirigir cada empresa do Grupo Bernardo da Costa, mas reforçou esta essência de que, tendo as pessoas certas ao nosso lado, a nossa vida é seguramente muito melhor. Aliás, eu costumo dizer a brincar, mas muito a sério,
nós somos a média das 10 pessoas com quem mais convivemos. E, portanto, temos de ter muito cuidado com as pessoas que escolhemos para estarem à nossa volta, porque elas têm um impacto significativo para o bom e para o menos bom na nossa vida. E, portanto, tudo no fim se resume às pessoas. Exatamente. E se os leitores levassem apenas uma ideia deste livro, qual é que gostaria que fosse? Vou ter que repetir um pouco aquilo que disse no início, que não deixem que a sociedade e os preconceitos da sociedade definam o que é o sucesso de cada um, construam o sucesso mediante os valores, o propósito e os princípios da vida de cada pessoa. E essa é a mensagem principal, porque muitas vezes lutamos para ter bens materiais e não percebemos que estamos a deixar para trás aquilo que é mais importante na nossa vida, que é a nossa família, que são os nossos amigos, que são até os colegas de trabalho, e nesses nós conseguimos ter um impacto brutal quando decidimos não optar pelo silêncio e optar por usarmos o poder que cada um tem para deixar uma marca positiva na vida dos que nos rodeiam. Exatamente. E, Ricardo, para terminarmos, também indo um bocadinho buscar o tema deste livro e o que é que quer levar às pessoas, que conselho é que daria a alguém que se sente estagnado, pessoal ou profissionalmente? É muito fácil dizer não desistir. Isso é o que toda a gente diz. Mas às vezes é preciso mudar. Hoje, com tantas transições que temos a decorrer ao mesmo tempo, sejam elas geopolíticas, demográficas, ambientais, climáticas, desenvolvimento tecnológico, o novo normal é a mudança. O conselho que eu daria às pessoas é para não resistirem à mudança. Os resistentes à mudança vão ter muita dificuldade. O conselho que eu daria às pessoas é para serem agentes da mudança. A mudança gera medo, gera desconforto, gera ansiedade, mas a vida tem-me ensinado que as mudanças normalmente são sempre para melhor. E, portanto, quem se sente estagnado, que procure um novo propósito, que procure um novo desafio, um novo sonho. Sonhar alto custa o mesmo que sonhar pequeno, portanto, sonhem alto, criem metas intercalares para se irem automotivando com pequenas conquistas que vão alcançando, mas acima de tudo isso, não ter medo de errar. O erro faz parte da aprendizagem, o erro é um passo fundamental do crescimento. Eu brinco também muitas vezes, errar em Portugal é cadastro, mas, por exemplo, errar nos Estados Unidos é currículo. Pressupõe-se que quem errou aprendeu alguma coisa, está em vantagem competitiva sobre quem ainda não errou. Este livro fala muito de erros e, portanto, não tenham medo de errar. E, para terminar, liderem ou sejam exemplo com empatia. O exemplo é a única coisa que arrasta, a empatia é uma característica fundamental nos dias de hoje. É nós conectarmos com as outras pessoas, perceberem o que é que elas estão a sentir, e a única forma de nós impactarmos verdadeiramente de uma forma positiva. Empatia não é fazer por ti, é fazer contigo. Empatia não é dar a solução, é compreender, e a empatia para mim é uma das características mais importantes das lideranças, mas das pessoas do futuro. Perfeito. Ricardo, muito obrigada por este momento. Obrigado. Obrigada também a si por estar desse lado. Não perca este livro, O que fazer e não fazer para ter sucesso.